Esse quarto episódio terminou com uma daquelas cenas que mudam completamente o rumo da série. A gente vê o Roger puxando algo da água e ele encontra uma corda e amarrado nela, a série deixa a gente com a imagem daqueles bonecos tenebrosos. Pelos recortes que a gente viu do trailer, pelos detalhes que a gente já tem da temporada, dá pra saber que esses são os mesmos bonecos que ganham vida e invadem a caverna e o assentamento no próximo episódio. E tudo que acontece nesse final liga direto com a sinopse do episódio 5, que avisa que a busca por comida no assentamento vai tomar um rumo assustador. O que me faz pensar que o rumo assustador nesse caso são justamente esses bonecos tenebrosos. Parando para analisar o final desse episódio, a descoberta fica ainda mais complexa quando a gente olha para quem estava ali naquela cena final. A Donna, o Ellis e os outros foram por causa da comida, mas a Tabitha e o Ethan, se você lembrar, estão ali por um outro motivo. O Ethan tem uma missão bem clara na cabeça dele. Ele quer encontrar o Lago das Lágrimas porque ele carrega a esperança de que o Dean ainda está vivo. E com o Ethan, esperança sempre vira uma crença real. No instante em que a gente fala em crença, o episódio inteiro começa a se conectar com uma ideia de descoberta. O título do episódio é sobre mitos e monstros. E para mim, o foco aqui é exatamente sobre acreditar nas coisas e descobrir como elas funcionam. Nesse episódio a gente vê a Sarah ouvindo vozes de novo e descobrindo que o teste pode ser apenas sobre obediência. A Julie descobre que o marcador de páginas pode funcionar, mas que talvez ela esteja usando a linguagem errada, percebendo que não dá para controlar a história. A Fátima acredita que o Golem pode proteger ela e toda a cidade. E a Sofia fala sobre destino, enquanto todo mundo em volta ainda acredita que ela é só uma garota assustada que acabou de perder o pai e agora está com o braço quebrado. Mas o que quebra mesmo é tentar amarrar essa história toda dos bonecos com a Sofia e você ainda não ter deixado o seu like. Sério, dá um trabalho demais a gente fazer essa análise mais detalhada, então eu conto com o seu like aí, eu conto com o seu hype também se você estiver assistindo pelo celular, e tem muita gente que assiste o canal, mas ainda não é inscrita. Se esse for o teu caso, clica aí no botãozinho de se inscrever e ajuda a gente a alcançar mais e mais pessoas. Like dado, inscrição conferida, vamos voltar aqui pro vídeo. Porque lá no final, a parte que não sai da minha cabeça é aquela questão da corda toda ali, porque o Roger tira aquilo da água e isso muda um pouquinho a perspectiva para os próximos episódios, porque os bonecos não estavam ali por acaso, eles estavam amarrados e presos lá no fundo do lago, talvez esperando o momento de serem encontrados. E a crença do Ethan sobre o Lago das Lágrimas entra em conflito com o que a gente está vendo aqui. Ele e a Tabitha estão lá, mas aquele lugar não parece ser o lago verdadeiro. O Ethan foi lá para buscar uma prova de que a visão dele com o Dean era real. Ele quer que o lago signifique que o pai dele está vivo. E isso é muito triste se a gente parar para analisar. O Ethan sempre enxergou a cidade através de fábulas. E ele é o único personagem que pega uma história, como por exemplo o voo da Crominóculo, a missão, um mapa, e acredita que tudo aquilo tem um significado prático. Ele fala a língua daquele lugar desde a primeira temporada. E nessa temporada a gente está vendo a Julie caminhando através de histórias, o Homem de Amarelo falando sobre histórias, o Menino de Branco avisa que a árvore de garrafas já funcionava antes, e no meio disso o Ethan procura um lago que começou como um conto e pode estar virando um local físico na cidade. Quando o Roger puxa aquela corda, o final deixa de ser algo só aleatório e vira uma descoberta física no lugar que o Ethan acredita ser o lago. E isso leva a gente direto para Sofia. O episódio passa o tempo todo mostrando que as crenças das pessoas é a porta que o Homem de Amarelo mais gosta de usar. E é interessante ver aqui que a Sofia conta a história de Abraão. E eu tinha gravado um vídeo nessa semana que acabou não saindo, justamente com uma teoria sobre isso, sobre como que o Homem de Amarelo se relaciona com a história lá de Abraão e Isaac. Mas voltando aqui pro vídeo, a Sofia conta a história de Abraão bem na hora que a Mariel e a Christy estão consertando o braço dela. Se isso não te disse alguma coisa, eu vou te mostrar aqui que isso quer dizer muito mais do que a cena mostrou. Porque ela se coloca ali na posição perfeita para falar algo inocente, já que as duas estão focadas ali no machucado dela. Aí ela solta algumas palavras-chave aqui. Ela fala de um pai, ela fala de um filho, ela fala de um destino, obediência e sacrifício. Então ela planta essas palavras na sala como se fosse uma conversa normal. E então ela vai e solta aquela frase que tudo começa a se encaixar. Ela diz que Deus nunca teve a intenção de fazer Abraão eliminar o próprio filho. E o detalhe que me pega demais aqui é pensar
quem está falando isso? É a Sofia, cara. A Sofia, que é o Homem de Amarelo, como a gente já sabe. Ou seja, a gente tem o Homem de Amarelo dentro do corpo de uma adolescente com duas outras pessoas cuidando dela, contando uma história sobre um pai sendo testado com a vida do filho. Para Mariel e para Cris, pode parecer uma menina ali usando a fé e a Bíblia para lidar com a dor no braço, mas pra gente que tá de fora assistindo tudo isso, soa como o Homem de Amarelo revelando a própria origem. Então isso só reforça pra mim que a teoria que eu tava montando sobre Abraão e o seu filho Isaac faz todo sentido aqui. Eu ainda vou soltar um vídeo detalhando toda essa teoria pra você. E eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão gostar demais. Mas essa teoria toda sobre um líder religioso, ou seja, um pastor, que convenceu a comunidade de que o sacrifício era o destino deles, casa diretamente aqui com essa fala da Sofia. A leitura aqui é que ele foi o primeiro, talvez. Ele sacrificou o próprio filho para provar que a prática funcionava e depois todo mundo seguiu o exemplo. Faz sentido para você? O Homem de Amarelo pode ser o primeiro líder religioso daquela cidade que entregou o seu próprio filho e talvez o filho seja um menino de branco? Não sei, pra mim faz um pouco de sentido, mas eu vou falar melhor disso num próximo vídeo. E a série coloca a história de Abraão direto na boca da Sofia, e o ponto central aqui da história de Abraão é que o sacrifício para exatamente no momento onde Abraão obedece aquilo que Deus tinha ordenado. O filho acaba sobrevivendo e o teste acaba quando um anjo aparece. Mas o que acontece na cidade parece ser a versão onde alguém cruzou a linha, sabe? Onde o Abraão chegou a sacrificar o seu filho. Alguém transformou o teste em uma regra definitiva. E é por isso que a ideia de que o menino de branco ser o filho do Homem de Amarelo faz tanto sentido pra mim. E é a história que a Sofia escolhe sobre um pai e um filho. E o final tem o Ethan voltando para o lago porque quer ver o pai de volta. Cara, o Homem de Amarelo, o Menino de Branco, o Jim e o Ethan. Acho que tudo isso gira em torno de obediência, de sacrifício. E isso também liga com a história de Acã, que eu falei lá na análise do terceiro episódio. Porque Acã é sobre uma pessoa que fez algo errado e a comunidade inteira pagou o preço. E Abraão é sobre uma pessoa sendo testada para provar a obediência. E aí você junta os dois e você tem a lógica do Homem de Amarelo. Fazer as pessoas acreditarem que alguém trouxe o sofrimento e depois convencer todo mundo de que o sacrifício é o jeito certo de acabar com a dor. A Sofia de Amarelo aqui funciona como um disfarce perfeito porque ela usa os medos e as crenças que as pessoas já têm. Se você reparar, o Kenny escuta ela falar sobre destino, a Mariel escuta uma menina ali sentindo dor, a Sarah escuta alguém que se acha muito boa, mas o público está vendo, eu e você, nós estamos vendo o Homem de Amarelo construir ali a mesma linguagem que iniciou todo esse pesadelo. E a Sarah pra mim é que é o exemplo mais claro de como tudo isso funciona. A Sofia vai morar com ela e na mesma manhã as vozes voltam. A Sarah até comenta com Eldin dentro da igreja. As vozes mandam ela ir até a lanchonete, colocar a água de uma jarra no copo, dar um gole e depois devolver a água. Parece algo pequeno, mas o que a Sofia está fazendo aqui é testar se a Sarah consegue repetir o mesmo comportamento de obediência de antes, como por exemplo lá da primeira temporada, que a atitude da Sarah levou até a morte do pai do Kenny. E a gente vê aqui a Sarah cumprindo exatamente a ordem depois que a Sofia de Amarelo manipula toda a situação. E aqui a água em si não causa nada, mas sim a reação da Sarah, porque ela cedeu, ela acabou obedecendo. E isso pega a história de Abraão e coloca em perspectiva com essa cena da Sarah. E no final de tudo, isso foi só um teste para saber até onde ia a obediência da Sarah. E a partir daí o episódio começa a mostrar a Julie, que tenta resolver o problema todo por um caminho diferente. Ela acredita que existe uma regra que ela pode seguir. Quando eles chegam na parte de viajar pelas histórias e descobrem a ideia do marcador de página, ela dobra o papel e desenha um símbolo. O Randall puxa ela de volta e nada é transferido. O livro dá uma regra, mas a regra falha porque, como o Homem de Amarelo já avisou, ela não pode mudar a história. A minha leitura é que a Julie está usando a linguagem errada. Ela foca em símbolos, mas a resposta deve estar em números. Grava bem isso. As árvores têm números. Existem dias, anos, locais no tempo e capítulos. E se caminhar pelas histórias segue essa mesma lógica, a Julie precisa de um mapa temporal e não de um desenho no papel. Considerando o que a gente viu lá na terceira temporada, ela não é puxada, ela caminha de volta. Então talvez o Randall nem tenha puxado ela.
Outra explicação para não dar certo é que ela está em um estado de sonho. E quando você sonha, não consegue trazer um objeto para o mundo acordado porque um sonho não é algo físico. A cidade funciona como uma história que se materializa num sonho. E a ligação entre essa cena da Julie com a próxima, que aparece o Victor, é muito interessante. Porque na cena da Julie, ela vai parar nos anos 70 e depois na cena o Victor aparece dando contexto para o Henry sobre o que ele viu naquela época. O Victor diz no trailer que o Homem de Amarelo voltou e que tudo pode acontecer de novo. É aqui o ciclo se repetindo. E quando a gente coloca isso lado a lado com a cena final dos bonecos, tudo fica ainda mais sombrio, porque o episódio aqui insiste em focar em corpos físicos o tempo todo. Se você reparar, a Sofia serve de corpo para o Homem de Amarelo. A Fátima está construindo um corpo de barro para o Golem. O Victor lembra do corpo da mãe dele perto da árvore de garrafas. A própria Julie volta no passado onde os corpos estavam sendo devorados e aí no final o Roger puxa os corpos daqueles bonecos da água. O roteiro mostra a crença virando algo físico e tangível. A Fátima fazendo o Golem é muito importante porque ela pega a argila para construir um protetor e isso explica que o sorriso ainda consegue sentir o que ela sente. E fazendo uma conexão aqui da Fátima com a Sofia, a Fátima usa o mito para tentar se defender, enquanto a Sofia usa a fé para atacar e manipular. É a dualidade de mitos e monstros na prática. O Homem de Amarelo pega os corpos e transforma eles em ferramenta, como ele faz com a Sarah e provavelmente fez com os bonecos. A Fátima tenta fazer o oposto, criando um guardião. E na minha opinião, esse lago aqui não é o Lago das Lágrimas, porque aqueles bonecos estavam ali plantados bem no fundo para serem descobertos na pior hora. E a parte que mais me machuca nesse episódio é ver o Ethan querendo com todas as forças que a mitologia do Lago das Lágrimas fosse real. Ele precisa do lago para provar que o Jim realmente está vivo, ou que ele pode voltar. Mas apesar de todo mundo estar tentando buscar resposta e se apegar a algum tipo de esperança, cada vez que os episódios passam, essa esperança vai sumindo mais e mais. O próprio menino de branco avisa que o tempo está acabando. Aliás, falando em esperança, uma coisa que me frustrou um pouco nesse episódio foi ver que nada se desenrolou da trama do Jade na viagem deles com os cogumelos. Eu, sinceramente, achei que nós veríamos mais disso nesse episódio, mas provavelmente vai ficar para o próximo. À medida que eles estão ficando cada vez mais sem opção, a causa e o efeito dessa urgência toda está batendo em todos os personagens de uma vez só. E no quinto episódio, a gente já sabe que a busca por comida vai terminar em algo muito ruim. Aquele mal andando livremente com certeza tem a ver com o que o Roger puxou da água. E colocando a temporada inteira em perspectiva, a gente vê uma cena do monstro sorriso voltando e o Kenny dentro do ônibus. Eu acho que a situação chegou num nível de desespero tão grande que os moradores começam a montar um plano para capturar um dos monstros. Talvez capturar o monstro sorriso para tentar entender a ligação que ele sente com a Fátima. Então, que poderia ser uma esperança para todos os moradores da cidade, ali o Lago das Lágrimas pode acabar sendo a próxima e definitiva rota letal ali para os moradores da cidade e mais mortes virem nos próximos episódios. O que você achou aí das atitudes da Sarah e da descoberta dos bonecos? Comenta aqui embaixo a sua visão sobre todo esse episódio, comenta a sua teoria. Eu gosto muito de ler cada comentário e responder, e não se esquece de se inscrever para a gente continuar crescendo o canal aqui e trazendo cada vez mais vídeos melhores e melhores, tá bom? A gente se vê num próximo vídeo. Muito obrigado se você chegou até aqui e fui!